Olá, tudo bem? Meu nome é Camilo, eu sou consultor holístico musical e hoje nós iremos entender como a música cura através das suas frequências, ok? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seus comentários e ative o sininho para receber novas notificações, ok? Então, vamos para o vídeo. Então hoje, gente, nós iremos aprender como funciona a musicoterapia de vibrações, como é que é feito esse processo. Mas antes de tudo, iremos aprender quem trouxe esse conceito, tá? E nós iremos entender, vai ser um vídeo bem prolongado, mas é porque são muitas informações e temos que entender passo a passo para que vocês possam esclarecer de vez. Que as pessoas ficam me perguntando: Camilo, mas isso existe? Como é que funciona? E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para explicar. Então vamos começar a falar de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Foi um filósofo matemático grego. Ele nasceu ali por volta de 570 a.C. na ilha de Samos, ok? Ele viveu lá na ilha de Samos, né, com essa teoria que a música ela funciona através de números, ok? Ele acreditava que o universo funciona dessa forma, de números. Ele descobriu a relação matemática entre a música. Então, o Pitágoras ele começou a descobrir como funcionava a música através de números. E ele foi o primeiro músico desse período a criar a escala tonal, ou seja, ele está falando de 570, né, antes de Cristo, onde que tinha apenas instrumentos, o alaúde, aquele instrumento de cordas primitivo mesmo. Então, o Pitágoras, ele acreditava que o universo funciona através da música, né? E foram criando essas teorias musicais, né? Das escalas, né? Módulos de escala, grego, frígio, quem é músico sabe o que eu estou falando. E ele conseguiu identificar essas divisões, que foram as divisões dos trastes, porque antes não tinha essa divisão, que é a própria escala, né? Então ele conseguiu, através da matemática, dividir as tonalidades. Por isso que existem os 12 tons na música, ok? Então ele foi o primeiro músico a descobrir isso. Então vamos lá. Foi um matemático, né, muito rígido daquele período, e muitos pensadores como o filósofo, o Platão, depois seguiu as mesmas teorias do Pitágoras, tá? A importância disso hoje, né? A importância que ele criou as escalas, né? Essa matemática que ele trouxe, essa filosofia, a filosofia de estilo de vida, a espiritualidade, né? Então isso tem muita relevância para a gente hoje. E ele também descobriu o triângulo, né, e o retângulo. Então isso também deu origem também ao GPS, a arquiteturas, acabou ajudando as arquiteturas, né, aquelas construções lindas que nós vemos de castelo. Isso o Pitágoras lá atrás já tinha desenhado, já tinha feito através da sua inteligência, né, dos seus estudos, das suas escolas, né, e muitas outras coisas que a gente nem sabe, assim, que são várias teorias que existem, né? Que Pitágoras, na realidade, ele era um músico um pouco culto, né? Então ele tinha aquela escola dele, aí tinha os seguidores e aquelas pessoas seguiam a ele. Então a sua filosofia de vida era totalmente diferente. Ele era um pouco, não é que seja ocultista, mas ele acreditava em outra filosofia de vida, fora um pouco do padrão tradicional. Então, os pitagóricos, a escola pitagórica, eles tinham um estilo de vida, eles eram veganos, né, estudavam muito o dia inteiro, estudavam muitos livros naquele período, né? Então, eles eram muito religiosos. Então, foi um pouco muito diferenciado no período, ok?
E o Pitágoras, ele se baseava em cima dos números, e ele acreditava que esses números, que é de 1 até 9, ele tem relacionamento com os planetas, e que os planetas têm relacionamento com a gente. Bom, na minha visão, sim, porque se você fizer por exemplo, um mapa astral, né, lá vai vir os planetas, né, quando você estuda a parte da espiritualidade, então lá vem os planetas, né, e também eu acredito também porque existem os 12 signos. Por que existem 12 signos? Como é que eu vou te explicar? Esse conhecimento de antiguidade também. As 12 constelações, né? Aí você tem os 12 discípulos de Jesus, né? Que representa os 12 signos. Ou seja, que Jesus queria implantar o conhecimento dele nas 12 personalidades, né? Isso é teoria minha. Então, o Pitágoras trabalhava através dessa questão espiritual. Ele acreditava que os 12 planetas estavam relacionados diretamente com a gente, que mexe com nossas emoções do dia a dia. E outros pensadores também vieram a estudar, como Sebastian Bach veio também a praticar, né, nas suas melodias esse mesmo conceito de Pitágoras, né? Agora eu não sei se o Bach ele estudou esse conceito nessa escola. Eu acredito que essa escola provavelmente deve ter durado muito tempo, porque ele tinha discípulos. Então os discípulos eles fundaram alguma outra escola. Então o Pitágoras ele trabalha em cima das notas musicais, em cima dessa energia, dessa vibração que alinha os 7 chakras. 7 chakras base. Se você não sabe quais são os chakras base, eu vou deixar aqui um desenho para você entender, tá? Que esses são os básicos. Então, o primeiro chakra que ele trabalha é o chakra base. Esse chakra ele está no final da coluna, que é o chakra raiz, que está relacionado com a cor vermelha, e ele é do planeta Saturno, ok? Então esse chakra ele representa a sobrevivência, a estrutura e a segurança. Quando esse chakra está desalinhado, você se torna uma pessoa insegura, você fica com muito medo, insegurança. Então essa escola pitagórica, eles levavam você para fazer uma análise para saber se esse chakra básico estava desalinhado. E aí, através dessa escola, das vibrações planetárias, ele alinhava, ele descobria, aliás, fazia um diagnóstico lá e identificava através dos pêndulos, né? E conseguia, através das suas frequências musicais, alinhar esse chakra. Tá bom? O segundo chakra é o sacral, abaixo do umbigo. Ele é do raio laranja, ok? Planeta Júpiter. O tema emoção, criatividade e expansão. Então, quando você está com esse chakra desalinhado, você fica sem criatividade, a sua emoção fica abalada, né? E expansão, porque se você está tudo travado, né, a sua criatividade está travada, você não consegue expandir, você não consegue criar, você não consegue fazer nada. Terceiro chakra, o chakra plexo solar. Esse plexo solar ele fica no meio do seu umbigo, tá bom? Que é o raio amarelo. Ele é o planeta Marte, traz força, de vontade, ação e energia. Então, quando você não está com esse chakra, né, ele bem resolvido, ou seja, energeticamente, o que vai acontecer com você? Você vai ficar sem energia, vai ficar sem disposição, tá? Você não vai ter ação, não vai ter aquela força de vontade de interagir, ok? Então, nós temos também que trabalhar esse chakra, que é o solar.
ok? Plexo solar. O quarto chakra é o chakra do coração, que é chamado chakra cardíaco. Ele é o verde, raio verde, planeta Vênus, né? Você também, esse chakra também, ele está relacionado com amor ao próximo. Está relacionado com a vontade, né? Você tem a vontade de amar o seu próximo como a si mesmo. É o chakra de Jesus, né? Que ele veio para implantar o amor. Então esse chakra ele tem que ser trabalhado também, tá? Amor próprio, amor próximo, ok? E o quinto chakra, que é o chakra que é o da garganta, que é da cor azul, planeta Mercúrio. Ele é a comunicação, expressão e pensamento. Então esse chakra também, quando você não trabalha ele, quando ele está desalinhado, você não é aquela pessoa comunicativa, você não tem expressão, fica com vergonha, né? Não tem muito pensamento, de desenvolvimento de expressão, né? Então também temos que alinhar esse chakra para que você possa ter essa funcionalidade, né? A comunicação, expressão e pensamento. O sexto chakra é o terceiro olho, né? Esse chakra aqui, que a sua cor é índico, né? Planeta Lua, né? A intuição, percepção e mente. Então quando você tem esse chakra alinhado, que é do terceiro olho, você vai ter mais intuição, mais conhecimento espiritual, você vai ter mais percepção, você vai entender mais o que pode acontecer, né? Aquela percepção, sentimento, né? Intuição. E aí também a gente precisa estar com esse chakra alinhado para que você tenha essa percepção. E o sétimo, o último, que é o chakra coronário. Esse chakra ele fica aqui no topo da cabeça, que é a cor violeta ou meio branco, né? Que é a cor da iluminação. O planeta é o Sol. Então, é como se fosse o Sol é o Pai, né? Então, se você não tiver com esse planeta, com essa vibração, com esse chakra também alinhado, te dá falta de consciência, unidade e espiritualidade também. Então, a consciência é a consciência do todo, né? Quando você está com esse chakra alinhado, você tem a consciência que todos somos um, né? Que da onde você veio, para onde você vai, que esse é o máximo, tá? Então, iremos trabalhar esses pontos do chakra para que possamos alinhar os chakras e todos ficarem bem alinhados, frequencialmente falando, tá? Que aí nós conseguimos ter a intuição, né, felicidade. Se você tiver com esses chakras desalinhados, com certeza vai ter algum problema, problema de saúde, problema de pensamento, problema de intuição, né? Então nós precisamos alinhar esses chakras. Terceiro chakra, o chakra plexo solar. Esse plexo solar ele fica no meio do seu umbigo, tá bom? Que é o raio amarelo. Ele é o planeta Marte, traz força e vontade, ação e energia. Então, quando você não está com esse chakra, né, ele bem resolvido, ou seja, energeticamente, o que vai acontecer com você? Você vai ficar sem energia, vai ficar sem disposição, tá? Você não vai ter ação, não vai ter aquela força de vontade de interagir, ok? Então, nós temos também que trabalhar esse chakra, que é o solar, ok? Plexo solar. O quarto chakra é o chakra do coração, que é chamado chakra cardíaco. Ele é o verde, raio verde, planeta Vênus, né? Você também, esse chakra também, ele está relacionado com amor ao próximo. Está relacionado com a vontade, né? Você tem a vontade de amar o seu próximo como a si mesmo. É o chakra de Jesus, né? Que ele veio para implantar o amor. Então esse chakra ele tem que ser trabalhado também, tá? Amor próprio, amor próximo, ok? E o quinto chakra, que é o chakra que é o da garganta, que é da cor azul,
planeta Mercúrio. Ele é comunicação, expressão e pensamento. Então esse chakra também, quando você não trabalha ele, quando ele está desalinhado, você não é aquela pessoa comunicativa, você não tem expressão, fica com vergonha, né? Não tem muito pensamento, de desenvolvimento de expressão, né? Então também temos que alinhar esse chakra para que você possa ter essa funcionabilidade, né? A comunicação, expressão e pensamento. O sexto chakra é o terceiro olho, né? É esse chakra aqui, que a sua cor é índico, né? Planeta Lua, né? A intuição, percepção e mente. Então quando você tem esse chakra alinhado, que é do terceiro olho, você vai ter mais intuição, mais conhecimento espiritual, você vai ter mais percepção, você vai entender mais o que pode acontecer, né? Aquela percepção, sentimento, né? Intuição. E aí também a gente precisa estar com esse chakra alinhado para que você tenha essa percepção. E o sétimo, último, que é o chakra coronário. Esse chakra, ele fica aqui no topo da cabeça, que é a cor violeta, ou meio branco, né? Que é a cor da iluminação. O planeta é o Sol. Então, é como se fosse o Sol é o Pai, né? Então, se você não tiver com esse planeta, com essa vibração, com esse chakra também alinhado, te dá falta de consciência, unidade e espiritualidade também. Então, a consciência é a consciência do todo, né? Quando você está com esse chakra alinhado, você tem a consciência que todos somos um, né? Que da onde você veio, para onde você vai, que esse é o máximo, tá? Então, iremos trabalhar esses pontos do chakra para que possamos alinhar os chakras e todos ficarem bem alinhados, frequencialmente falando, tá? Que aí nós conseguimos ter a intuição, né, felicidade. Se você tiver com esse chakra desalinhado, com certeza vai ter algum problema, problema de saúde, problema de pensamento, problema de intuição, né? Então nós precisamos alinhar esses chakras. E referente a isso, gente, nós vamos explicar por que os 12 discípulos, as 12 notas musicais. Porque você sabe que existem as 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí, mas só que existem as 12 tonalidades que Pitágoras, lá atrás, ele já tinha desenvolvido, que é a escala. Então, quando você tem os 12 tons, você tem relacionado os 12 discípulos. E cada discípulo tem uma tonalidade, ou seja, cada signo também tem um tom. Então você tem que encontrar o seu tom para que você possa trabalhar também a sua tonalidade, uma tonalidade frequencial. Tá? Então aqui eu tenho os 12 discípulos com as 12 notas. Então vamos lá. O Pedro é Dó, liderança, firmeza e base. André, Dó sustenido, apoio, parceria, confiança. Tiago, Ré, coragem, ação, proteção. João, Ré sustenido, amor, compaixão, intuição. Felipe, Mi, comunicação, discernimento. O Bartolomeu, Fá, harmonia, sinceridade e verdade. O Tomé, Fá sustenido, questionamento, curiosidade e busca. O Mateus, Sol, intelecto, ensino, registro de vida. Deixa eu dar continuidade. O Tiago, Sol sustenido, persistência, humildade. O Tadeu, Lá, dedicação, serviço, devoção. O Simão, Lá, sustenido, determinação, disciplina. O Judas, Si, transformação, desafio, consciência do bem e do mal. Então, essa escola pitagórica trouxe esses conceitos, né, hoje aplicado na música. É a primeira vez que eu acho que vocês vão ouvir isso aqui no YouTube, porque eu sou o primeiro a falar, né, dessas frequências musicais que já foram desenvolvidas desde lá de trás, antes de Cristo, 570.
anticristo, né? Então, vocês vão ficar até um pouco assim, porque essa informação ela partiu agora, né? Então ninguém comentou sobre isso, tá? Até hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aí pelo canal, perguntando para que eu possa tirar a dúvida de vocês, tá? Então sim, se você tem uma frequência 440 Hz de afinação, e se você tinha uma 432, qual vai ser a mudança, né? Frequencialmente falando, vai ter essa mudança sim, porque as notas já vão ter que baixar, né, a sua frequência de cada nota, porque se você não baixar, você não vai seguir o padrão. Então teve que baixar, então com isso a gente fica um pouco mais terra, né, do que espiritual. Essa questão tem sim, foi comprovado, né, que o próprio Bach, né, o Johann Sebastian Bach, ele tocava com essas frequências. Sebastian Bach, inspirado nas frequências de 432 Hz, né, onde que as suas fugas, canones, ele praticava sim a espiritualidade e ele seguia muito essa questão dos números, né, em suas melodias, em suas canções, né, que até hoje faz muito sentido e faz muito sucesso, né? Essas músicas acalma, né? Traz paz, né? Suas estruturas harmônicas, contraponto de complexo, era muito trabalhado em cima da harmonia numérica. Ele utilizava muito a 1/6, né? Ele utilizava muito a quarta, utilizava a... Então, o Bach, Sebastian Bach, ele trabalhava com esse conceito dos números dos planetas, né? Então vamos lá. Ele trabalhava com fugas, contrapontos e vozes cruzadas harmonicamente. Então o Sol brilhante, radiante, tom menor, ritmo regulares, Lua fluida, emocional, movimento suave, Marte agressivo, né? Energético, ritmo forte, staccato, tom menores ou dissonantes. Saturno pesado, reflexivo, tom menores, lento, contrapontista, rígido. Cada voz pode ser representada por um planeta ou movimento. Uma linha melódica, solene para Saturno, ou mais brilhante para Sol, interagindo. Ok? Explorar para explorar a proporção matemática. Bach adotava um sistema e padrões. Você pode criar fuga com 7 compassos, com 7 notas. Então, frequência que se repetia em proporções, aura ou simetria espalhada. Isso cria a sensação de harmonia cósmica. Então, ele trabalhava muito com essa questão do universo. As suas músicas eram para o universo. Afinar em planetas, opções 432, que está associada com mais vibrações, mais de planetas. O corpo recebe a música. O corpo, quando recebe a música, isso é muito importante. Já tem um outro vídeo aqui que eu explico como é que é feito esse processo, um vídeo curtinho. Então, mecanismo científico de cura com o som. Ciência moderna, que reconhece vários efeitos, tá? Redução de estresse. Música calma reduz cortisol, pressão arterial e frequência cardíaca. Estimula cerebral, melodias rítmicas. Ativo a área do cérebro ligado à memória, aprendizado e humor. Relaxamento muscular. Som suave introduz relaxamento do sistema nervoso e tensão muscular. Ritmo cardíaco e respiratório. Música lenta sincroniza batimento cardíaco e respiração, promovendo homeostase. Neurotransmissores. Música prazerosa libera dopamina e serotonina, melhorando o humor e a imunidade. Então, a música, ela é muito importante você saber qual música que você está ouvindo, tá? Efeitos energéticos percebidos.
Então, os sons graves, sensação de estabilidade, aterramento. Então, o 432, relaxamento, sensação de harmonia, conexão com o natural. A 528, frequência do amor, promovendo sensação de paz e regeneração. Essas frequências aqui são as frequências quase que o nosso ouvido não consegue ouvir muito, tá? Então, a frequência 639, relaxamento e comunicação, equilíbrio emocional. 741, limpeza de toxina emocional, despertar da intuição. 852 Hz, conexão espiritual, alinhamento com a sequência superior, ou seja, você já está muito elevado, né? Ok? Os efeitos acima vêm como musicoterapia holística, a evidência científica direta sobre as curas milagrosas e ilimitada. Muitas pessoas relatam a melhora em estresse, sono, ansiedade e bem-estar. Então, com a musicoterapia holística, né, através das frequências, nós vamos trabalhar através de cada chakra para elevar, limpar esse chakra e trazer a naturalidade desse chakra, porque como a gente escuta muita coisa que não é legal, a gente acaba sujando esses chakras, essa energia, né? Então, usar, né, a música para a autocura. Nós temos que aprender a utilizar a música para nos curar. Conhecer a frequência, o tipo da música, suave, instrumental, canta, né, música afinada em 432 Hz, ouvir regularmente, de 20 a 20 minutos por dia, de 20 a 40 minutos. Então, respiração também, ouvindo uma música suave, vibração do corpo, usar o som grave. Então, isso tudo vai te ajudar, tá? Então, hoje vamos entender também como é que funciona o som, tá? Para que na terapia holística nós conseguimos entender esse processo do som. Então, o som é uma onda de pressão no ar. Essas ondas fazem partículas vibrarem e quando chega ao seu corpo fazem tecido e estruturas vibrarem também. Esse fenômeno está ligado ao conceito de acústica. Como o som entra pelo corpo? O caminho clássico é pelo ouvido. Vibram os tímpanos, estimula células sensoriais em vibrações de sinal elétrico. Ou seja, quando você está fazendo essa ressonância, vamos dizer, colocar assim ressonância, né? Essa vibração, né, ela vai entrar no seu corpo, ela vai entrar no seu chakra, alinhando o seu chakra, tá? E os sinais elétricos vão para o cérebro, onde o som é interpretado como música, som e frequência. Envolve a área do cérebro ligada às emoções, memória e atenção, por isso pode afetar o seu estado emocional. Então, essa frequência, quando você emite essa frequência na ressonância, né, musical, a gente vai dar cada nota relacionada a uma frequência de cada chakra. Então, nós estaremos alinhando esses chakras, ok? O som altera as células, sim, através do mecanismo e biofísica, ok? Vibrações mecânicas, as células conseguem sentir forças físicas. Esse processo também é chamado de mecanotransdução. Vibração sonora pode deformar a membrana das células. Então, o som que você, as frequências de onde o ambiente onde você está, ela pode estar afetando as suas células, né? E com isso, você não se, os seus chakras vão ficando desalinhados, porque se você não está adequadamente ouvindo as frequências alinhadas para alinhar os seus chakras, essas frequências que você está ouvindo, as músicas que você está ouvindo, elas estão desalinhando, está fazendo ao contrário, está desalinhando os seus chakras. E com isso vem todo aquele processo, né, como depressão, ansiedade, falta de ânimo, né? Então, vamos entender aqui.
cada estrutura tem uma frequência natural de vibração. Quando o som coincide com essas frequências, pode aumentar o efeito. Então, se você está na frequência lá, o seu signo na frequência lá, e você tem essa frequência ela pode ser aumentada pela uma frequência também do mesmo intensidade. Então, às vezes você está numa frequência e essa frequência ela vai ser maior ainda porque está afetando mais ainda a sua saúde mental, psicológica e emocional. Então, por exemplo, você está numa frequência que está desalinhada do seu chakra e você vai para o trabalho, chega lá também está acontecendo isso. Então, você acaba também está sendo desalinhado e aquilo gera conflitos, né? Conflitos emocionais, físicos, psíquicos, tá? O som pode alterar o corpo através do sistema nervoso. Sim, a música ela acalma, reduz o cortisol e o estresse, tá? Som intenso. Ativa o responde de alto ritmo. Pode sincronizar batimento cardíaco ou respiratório. Então, quando você está numa balada, numa rave, essa balada ela é ritmo alto, ou seja, mais batida, né? Então, com certeza ela vai alterar o seu batimento cardíaco, vai alterar a sua respiração, onde pessoas que têm problemas cardíacos pode ser até maléfico para a saúde dessa pessoa, né? Então, o som muito forte pode causar efeitos físicos diretos. Então, danificar as células do ouvido. Porque o som altera o corpo? É uma vibração física. As células respondem mecanicamente e quimicamente. O cérebro amplifica e o efeito via emoções e sistema nervoso. Então, o som está afetando o seu cérebro, está afetando o seu sistema nervoso. Então, quando estamos fazendo a ressonância, a ideia é trazer esse equilíbrio emocional através dessas notas, da sua frequência, porque iremos descobrir também cada frequência de cada signo, tá? Então, o som de baixa frequência. Então, o som de baixa frequência é o que? Um grave, né? São 50 Hz. Alta frequência, o som agudo até de 500 Hz. Que é quase impossível você ficar ouvindo um som muito agudo, né? E o som muito grave você também não vai ter essa percepção, que ele é tão grave que muitas das vezes você não consegue ouvi-los, né? Então, causa pressão ou impacto direto. Ansiedade, náusea, esse é o som agudo, né? O som grave ele vai repercutir mais naquela questão de aceleramento, né? E dor no peito, né? A frequência média é a que nós falamos, né? Frequência média. A grave é aquela muito grave. Média e a aguda é aquela que te dá náusea, né? Te mexe muito com o seu estado desconforto, ansiedade, né? Aquele som muito agudo. O cérebro é altamente sensível a determinadas pressões. Ou seja, se você está com um som muito agudo, o seu cérebro ele vai rejeitar aquilo, né? E você vai ter aquela reação, né? De querer sair dali, né? Então pode causar irritações, desconfortos, né? Danos às células, aos ouvidos, tímpanos, né? Leva a deformação das células, especialmente as batidas, né? Repetitivas. Então, você que gosta de ficar ouvindo muitas batidas repetitivas, isso não é muito bom. Então, aqui tem algumas frequências, que são as frequências que nós temos que estar atento a isso, estar consciente a isso. O delta é de 0,5 a 4 Hz, que é o sono profundo, onde que
a sua mente está 100% descansada. O theta é lá de 4 até 8 Hz, relaxamento e meditação. O alfa é de 8 a 12 Hz, calma e foco leve. E o alfa é de 8 a 12, calma e foco leve. Isso aqui eu já falei. E o beta é de 13 a 30, atenção ativa. Então, isso é muito importante a gente ficar ciente nessas questões do som. E o trabalho aqui é mostrar para vocês como é que é feito esse processo, como é que o som funciona e como é que é feito o processo da ressonância, dessa ressonância harmônica através do som. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer explicando. Se você tiver alguma dúvida também, você pode deixar nos comentários, perguntar como é que é feita essa frequência, como é que a gente consegue descobrir a sua frequência, né, a sua frequência do seu signo, né? Então a gente vai, no próximo vídeo, nós iremos passar essas informações para você. E se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários aí que você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado, até o próximo.